Salve, rapaziada! Depois de um tempinho aí sem conteúdo, até porque a gente não tinha muito o que postar, o Botafogo estava treinando aí com treinos secretos, né, sem acesso à imprensa, enfim, sem muitas notícias. Estamos aí próximos da estreia do time no Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai jogar fora de casa com o Palmeiras. E hoje meu vídeo rápido aqui é sobre modulação de expectativa. Analisando o Twitter aí, uma matéria do GE hoje, né, falando sobre quem é favorito ao título, quem não é, saiu como favorito ao título lá no GE, Palmeiras e Flamengo, e abaixo ali, Botafogo, Corinthians, Inter, São Paulo. E eu vi que parte da torcida ficou incomodada, né? Como assim? Né? Como assim? Eles sempre menosprezam o Botafogo. Quem acompanha aqui sabe que eu sou um cara muito crítico da mídia também, do jornalismo esportivo brasileiro. Mas quando a realidade é a realidade, a gente não pode discutir com a realidade, né? Vejo muita gente falando, como assim não botar o Botafogo como favorito? A gente é o atual campeão. Vamos lá. É o mesmo técnico? Não. A gente tem algum padrão do que esse novo técnico que está treinando o time vai trazer pra gente? Não. É o mesmo time titular? Não. Na minha concepção, a gente tem uma perda ofensiva aí de uns 35%, 40% com a saída do Almada e Luiz Henrique. E as substituições que foi o Arthur, pelo menos nesse momento é o Arthur na direita, e o Santi pela esquerda. Eu acho que a gente perde, mesmo que o Santi e o Arthur entrem em forma e joguem bem, a gente perde pelo menos uns 30%, porque a gente está falando de um titular da seleção argentina, que é um dos jogadores que mais joga bola no meio campo hoje no mundo. Pouca gente está jogando tanto quanto a Almada. E o Luiz Henrique é o cara que acabou com a Libertadores e Brasileiro ano passado pelo Botafogo. Então a nossa perda ofensiva é enorme para esse momento do ano, para essa posição atual de elenco que a gente tem. O Botafogo não repôs a altura, até porque era difícil repor a altura mesmo, principalmente no começo do ano. Então a gente tem uma perda considerável de capacidade do time titular para esse primeiro período que vai até junho do ano. Se soma isso ao nosso banco de reservas, que é o mesmo do ano passado? Não, é inteiro praticamente diferente. E desse ano, né, para o ano passado, a diferença é a idade. Estamos jogadores muito jovens, que jogador muito jovem, ele tanto pode dar muito certo, como pode dar muito errado, né? Natan, Juan, Elias Manuel, o próprio Jair. A gente tem base para falar que esses caras chegam para resolver alguma coisa? Não, a gente mal vê essas pessoas jogarem. Esses caras quase não jogaram, na verdade. Né? O Elias Manuel tem um pouco mais de rodagem, o Juan também, mas são jogadores ainda jovens que eu vejo, minha opinião, tecnicamente limitados, né? O Jair é um excelente zagueiro, mas pouca rodagem. O Natan é um jogador que a gente quase não viu jogar, um ponta. Então a gente sai de um elenco que era um elenco experiente para um elenco jovem, que é uma incógnita. A gente sai de um time titular campeão de tudo para esse mesmo time sem as duas peças estrelas ofensivas e talentos ofensivos que a gente tinha. Os maiores talentos a gente perdeu, repôs, claramente não é na mesma qualidade. Então, assim, o time titular caiu a qualidade, o técnico é uma incógnita, o banco é uma incógnita, e as pessoas estão incomodadas na mídia falar que o Flamengo e o Palmeiras estão à nossa frente. Pelo amor de Deus, acordem para a vida, modulem a expectativa de vocês, pelo menos até o meio do ano. Por que eu digo até o meio do ano? Porque a análise não pode ser rasa, né? Você tem que analisar como a SAF com o John Textor atua. Desde 2022, as melhores janelas da SAF geralmente são as do meio do ano. E esse ano, a janela do meio do ano no Botafogo vai ser claramente utilizada pelo clube, além do Wendel, que a gente já sabe que chega, porque tem um super mundial de clubes. Com esse elenco atual do Botafogo, esse time atual, o Botafogo vai tomar surra. E o Textor sabe disso internamente, a diretoria sabe. Então vai ter investimento no meio do ano. Só que o que está sendo analisado pelo GE e por todo mundo, ou até por mim, é o atual. Ninguém pode fazer um exercício de futurologia. Como é que eu vou prever se o trabalho do Paiva vai encaixar ou não? Como é que eu vou prever se o Santi vai jogar bola aqui no Brasil ou não? Como é que eu vou prever quem serão as contratações de peso no meio do ano? Não tem como. Então o que se analisa? O momento atual. No momento atual, o time e elenco do Botafogo são candidatos a algum título? Não, não são. Se você acha que é, porque a gente é o atual campeão de alguma coisa, não é o mesmo time, perdeu as duas principais peças e não é o mesmo elenco. O nosso banco atual é uma incógnita. O trabalho do técnico é uma incógnita. Então você, na verdade, está modulando a sua expectativa por algo que aconteceu ano passado. Você não está analisando o time atual, o momento atual. E aí quem sofre é o próprio torcedor que não modula suas expectativas. Na minha opinião, esse time e elenco atual do Botafogo é um time que é para brigar por vaga na Libertadores no Brasileiro e tentar se classificar na fase de grupos aí da Libertadores para esperar chegar ao meio do ano na janela, que daí terão reforços de nível com certeza.
E aí sim, você tem como modular a sua expectativa final do ano lá na janela de junho, quando o Botafogo terminar de formatar o seu elenco, que isso vai acontecer para o Mundial, provavelmente. Você vai poder olhar o cenário final e falar, pô, a gente vai disputar ou a gente vai ser coadjuvante. Nesse momento a gente é coadjuvante, pô. Ah, sou atual campeão da Libertadores e brasileiro. Não é o mesmo time, não é o mesmo elenco, não é o mesmo técnico. O título não joga futebol, pô. O título você vence ele. Você não vai botar o troféu no meio campo e ganhar o jogo porque você é atual campeão da Libertadores ou do brasileiro. Quem vai jogar é quem tá em campo. E em campo o Botafogo enfraqueceu. Não adianta achar que não. E o elenco também, o banco de reservas é uma incógnita. Eu não digo que é mais fraco do que o nosso banco do ano passado. Eu digo que não dá para saber. São moleques, jogadores de 19, 20 anos. Eles tanto podem entrar e jogar muito, quanto podem entrar e não fazer nada. A gente não tem nem base para saber se eles vão jogar muito ou não. Por isso se chama aposta. Jogador de 18, 19, 20, até 20 anos é aposta. Essa pessoa jogou pouco na vida profissional para você ter um pouco mais de certeza do que ele vai de fato render ou não. Você vê se ele tem talento. Você vê se ele tem uma futura projeção boa. Mas é uma projeção, ela pode se concretizar ou não. Hoje o Botafogo é um clube, é um elenco, é um time que não de fato, nesse atual momento, está abaixo do Palmeiras e do Flamengo. E eu não estou falando aqui por ser corneta, por ser chato, é porque eu me sinto na obrigação de olhar para você, torcedor, que está com a sua expectativa errada, e falar, module para você não sofrer até junho. Até junho, qual que é o plano do Botafogo? Provavelmente, acho que internamente deve ser isso. Sobreviver no Brasileiro. O que é sobreviver? É ficar no pelotão da frente, ali quarto, quinto, sexto no máximo, para quando você finalizar o teu elenco lá e voltar do Super Mundial com o teu elenco formatado, já com o teu elenco final feito, você tá no bolo da briga e disputar até o final. Na Libertadores é um grupo acessível para o Botafogo, então é sobreviver no sentido de passar de fase, porque quando chegar no meio do ano, o Botafogo vai se reforçar, se tiver passado de fase, chega para o mata-mata com um time mais forte. Mas o time atual é mais fraco do que o do ano passado, do que finalizou ano passado. O elenco atual é uma incógnita, principalmente o banco de reservas. O próprio Santos é uma incógnita, jogou na Major League Soccer. Ele pode chegar aqui e detonar, como a Almada fez, o mapa de calor deles é parecido, posição é parecida, característica física é parecida, como ele pode jogar e chegar aqui e não render. É uma incógnita. Jogador que vem de fora. O Arthur é um jogador bom para ter você compor elenco. Ele não é um jogador para ser teu titular absoluto na ponta direita se você almeja disputar títulos. E hoje ele é o titular, até porque só tem ele na ponta direita. Então hoje minha ponta direita saiu de Luiz Henrique para Arthur. O reserva, que era o Júnior Santos, não tem nenhum. Botafogo não tem nenhum reserva na ponta direita. O meio, que a gente tinha o Savarino e no banco o Oscar Romero, que com todos os problemas disciplinares, até mesmo de intensidade dele, era um jogador com uma capacidade técnica ok, sabia bater bem na bola, compunha bem ali 30, 40 minutos de jogo se precisasse jogar. Hoje não tem ninguém. O Botafogo hoje tem que usar o PK, que era reserva no passado de volante no Criciúma, improvisado como meio porque não tem ninguém. E aí tem 5, 6 ponta esquerda. Sendo que o titular é o Santos, que a gente não sabe se vai render. O reserva do Santos é o Matheus Martins, que você der uma alfafa para ele, ele come. Fica lá, não vou ter que terminar o raciocínio. O reserva do reserva é o Jefinho, que tem um ano que não joga bola. O reserva do reserva é o Natan, que era um jogador problemático na questão disciplinar no Grêmio, um jogador com talento, mas tá aí com lesão muscular aí meio que em sequência, e é um jogador que vive as turras aí com esses problemas disciplinares. Esse é o nosso atual elenco, pô, do meio para frente. Do meio para trás, eu acho que a gente tem uma evoluída. Acho que o Davi Ricardo e o Jair são de nível melhor do que o Walter, né? Então a gente deu uma enriquecida ali. O lateral direito é a mesma, o goleiro é o John, o lateral esquerdo é os mesmos exatos do ano passado, agora com a volta do Marçal principalmente. Então assim, a defesa acho que a gente evoluiu um pouco. Mas do meio para frente não, pô. Acho que a gente precisava de um primeiro volante reserva. O Danilo Barbosa não é uma pessoa de confiança para jogar como volante atualmente. Ele vai bem como zagueiro, não vai bem como volante. Botafogo, quando chegar o Wendel é o jogador que vai parear a posição com o Marlon Freitas. Não é primeiro volante. Então o Botafogo tem carência na primeira volância. Tem carência na meia ofensiva, que só tem uma peça. Tem carência na ponta direita, só tem uma peça. E deu o principal, o Tiquinho Soares, com todas as minhas reticências contra ele, é o Tiquinho Soares. O Juan e o Elias Manuel podem render? Podem, eu espero que renda. Porra, sou torcedor, eu espero que renda. Mas tem uma clara queda técnica em relação ao Tiquinho Soares. Então a ponta direita caiu muito tecnicamente, a ponta esquerda caiu tecnicamente, o centroavante reserva caiu muito tecnicamente, a meia ofensiva não tem reposição, a ponta direita não tem reposição. Tem que modular a expectativa. Troféu não ganha jogo, troféu não entra em campo. Vamos lá, torcida, acorda.
Isso eu não estou falando você cobrar a diretoria. Não, a diretoria vai trabalhar no meio do ano, o Textor não é burro. Ele sabe que esse time atual, esse elenco atual, não são candidatos a ganhar título. Não são candidatos a fazer um mundial decente. E ele vai reforçar. Mas em junho, a janela é só em junho agora. Então, se você, torcedor, não modular a tua expectativa, continuar achando que quando a Globo fala que atualmente Palmeiras e Flamengo estão acima, estão consideravelmente acima do Botafogo, nesse momento, em relação ao elenco. Pô, tu olha, o elenco do Flamengo é muito superior ao nosso. Tem 2, 3 boas opções para cada uma das posições ofensivas. A gente tem 2 das 4 posições ofensivas, 2 a gente não tem reserva. O Palmeiras contratou Vitor Roque, Facundo Torres, tem o Estevão, Felipe Anderson, que mesmo não rendendo é o Felipe Anderson. Se botar o cara ali no recondicionamento físico técnico, daqui a pouco esse cara vai engrenar. Porra, olha as opções dos caras. O Botafogo hoje não é um candidato. Então module tua expectativa até o meio do ano. Quando finalizar a janela do meio do ano, a gente tiver o elenco de fato fechado, a gente reanalisa. Se o GE for reanalisar, ou se algum site for reanalisar, a gente reanalisa. Mas nesse momento a expectativa do GE é correta. A gente não é favorito. Nesse momento. E a culpa disso é de quem? Cara, não vou falar que é culpa ou não, mas assim, o nosso planejamento do início do ano não foi o ideal. E a SAF do Botafogo não paga ano cheio de salário para super jogador. Todos os grandes jogadores que vêm chegam na janela, quase todos, né? Na janela do meio do ano, porque daí você joga esse cara 6, 7 meses ao longo do ano, você vai pagar 6, 7 meses de salário, vai chegar no final do ano, a maioria desses caras é vendido, né? E aí você não pagou 12 meses de super salário do cara, pagou 6 e o cara te deu resultado esportivo mesmo assim. O Textor confia que em 6, 7 meses você consegue jogar um ano. Você se segura nos 2, 3 primeiros meses ali, né? Os 2 primeiros meses do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter que se segurar, como eu falei, tentar ficar no bolo. E aí os outros 5, 6 que vem pra frente para finalizar, é que ele bota as peças para tentar dar aquele empurrão no final. Foi assim ano passado. Vai ser assim esse ano. Então modula a tua expectativa. Até a janela do meio do ano. Não acho que a gente é candidato a alguma coisa hoje. Não é, você vai sofrer. Se você, torcedor do Botafogo, hoje, final de março de 2025, achar que nesse momento a condição do nosso time é a mesma do que era em dezembro, novembro de 2024, você vai sofrer. Não é o mesmo técnico, não tem o mesmo encaixe tático, não é o mesmo time titular, as 2 principais peças ofensivas saíram, a reposição não foi de jogadores do mesmo nível, foram de bons jogadores aparentemente, mas não do mesmo nível. O banco virou uma incógnita, porque a gente saiu de jogadores experientes, que a gente sabia que eram jogadores com estofo, mesmo que não estivessem bem tecnicamente, fisicamente, mas a gente sabia mais ou menos o que esperar minimamente de cada um deles. Hoje a gente não sabe, é um monte de incógnita, um monte de aposta no banco. Pode dar muito certo, os moleques podem entrar e arrebentar, como pode não jogar nada, porque são novos. Ninguém viu muito deles ainda, é tudo aposta. Então, se não modular a expectativa, vai ter sofrimento. Nesse momento, o Botafogo é candidato ao quê? A brigar por uma vaga na Libertadores, tentar se manter no bolo e passar de fase no grupo da Libertadores. Quando eu falei, perdão, ficar no bolo do Campeonato Brasileiro. Não ficar no bolo do Brasileiro ali entre os 4, 5 primeiros, até formatar o elenco final no meio do ano. Quando terminar a janela do meio do ano, de voltar do Super Mundial, que a gente vai ter o elenco pronto, que a gente vai conseguir olhar com uma lupa mais precisa e ver, ó, nossa expectativa pro ano é essa, ou mantém a que era antes, que é atualmente, que é para mim brigar por uma vaga na Libertadores no Brasileiro e brigar para fazer uma boa Copa Libertadores. Não somos favoritos nesse momento, a nenhum dos 2 títulos. Não somos. Modula a expectativa, isso não é uma crítica, isso é uma constatação, porque eu vejo que muito torcedor do Botafogo, de canal grande, está se iludindo e iludindo a torcida nesse momento. Nesse momento você tem que modular a expectativa, entender que te deu 2 passinhos para trás, que o Textor provavelmente no meio do ano vai dar os 2 passinhos para frente de novo, mas ainda não deu. Então modula a expectativa, que é melhor para todo mundo. Um abraço, galera, a gente se fala. Boa sorte para a gente na estreia do Brasileiro.